Olá, pessoal. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Eu e o professor Leôncio estamos aqui na quarentena, preparando aí mais uma aula para vocês. Pessoal, então estamos aí na semana 13, né? Essa semana que começa hoje, dia 29, e vai até o dia 3 de 7, ok? Então, essa nossa aula, continuamos estudando função quadrática, ou seja, né, função polinomial do segundo grau. Pessoal, então nós vamos começar a aula de hoje, né? Corrigindo os exercícios deixados na aula anterior, da semana 12. Então, o exercício, ele pede para você calcular o delta e, após calcular o delta, determinar como que vai ser as raízes dessa função a partir do resultado do delta. Então, a primeira função é y igual a 2x ao quadrado menos 7x mais 3. O primeiro passo é transformar essa função em uma equação do segundo grau. Para ser uma equação do segundo grau, a gente precisa igualar a zero. Em seguida, nós vamos determinar os coeficientes numéricos. Então, a gente precisa saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, nessa função, o A é 2, porque é um número que está acompanhado com x ao quadrado. O B é o menos 7, que é o número que está acompanhado de x. E o C é o número 3. Agora, nós vamos substituir na fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o meu B, ele é menos 7, então ele vai ficar entre parênteses, elevado ao quadrado. Menos, que é da equação, o 4, que já é da equação, e no lugar do A nós vamos substituir por 2, e no lugar do C nós vamos substituir por 3. Então, resolvendo primeira potência, nós vamos ter 49, porque menos com menos é mais, e 7 vezes 7, 49. 4 vezes 2, 8, e 3 vezes 8, 24. Menos com mais, menos, então ficamos com 49 menos 24. O delta é igual a 25. 25 é maior do que zero. Sendo maior do que zero, então a função tem duas raízes reais e diferentes, ok? Então, essa, né, é a definição lá do delta, quando nós temos um delta maior do que zero. Agora, vamos para a segunda função. Na segunda função, o y é igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. Primeira coisa é transformar essa função numa equação do segundo grau. E para transformar a função numa equação, basta igualar a zero. Ok? Logo em seguida, nós vamos tirar os coeficientes numéricos. O nosso A é o número que acompanha o x ao quadrado. Como não tem nenhum número com x ao quadrado, esse número sempre será 1. O B é um número que está acompanhado de x, nesse caso vai ser o 3. E o C é o número 4, que é o termo independente da função, o número que não acompanha a variável. A fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, e agora nós vamos substituir os valores. No lugar do b, nós colocamos o 3, então vai ser 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, o a é igual a 1 e o c vale 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Menos com mais, menos. Então, nós temos 9 menos 16. Sinais diferentes, o número maior menos o menor. Então, 16 menos 9 vai dar 7. Como 16 é maior e o sinal é negativo, então é menos 7. Menos 7 é menor do que zero. Como o nosso delta é menor do que zero, a gente conclui que a função não tem raiz real. Ok, pessoal? Tudo certo até aí? Então, vamos para a terceira função. Na terceira função dada, o y é igual a 9x ao quadrado menos 6x mais 1. Então, vamos transformar uma função numa equação igualando a zero. Determinar os coeficientes numéricos. O valor do A é um número que está com x ao quadrado, nesse caso, 9. O B é um número que está acompanhado do x, menos 6, porque é um número acompanhado do sinal. E o C é o termo independente, nesse caso, 1.
ok? E aí vamos substituir na fórmula do delta. Então, nós vamos ter o quê? No lugar do b, a gente vai colocar entre parênteses o menos 6. E como esse 6 é negativo, o expoente vai fora do parênteses, ok? O nosso menos 4 continua. O a nós vamos substituir por 9 e o c nós estamos substituindo por 1. Tudo bem? Agora, resolvendo a potência, menos com menos, mais. E 6 vezes 6, 36. Menos com mais, menos. 4 vezes 9, 36. E 36 vezes 1 é 36. Observe que o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, a gente conclui o quê? Que a função, né, ela tem duas raízes reais e iguais. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Ou tá tudo certo? Então, pessoal, para essa semana, nós vamos começar com a aplicação da fórmula de Bhaskara, né? E no cálculo das raízes de uma função de segundo grau. Na aula da semana 12, a gente viu como substituir os coeficientes numéricos para determinar o delta. E nessa semana, né, nós vamos para um próximo passo, que é agora determinar quais são essas raízes. Então, eu trouxe aí para vocês, né, um exemplo para a gente relembrar, né? Porque na aula da semana 12, eu coloquei lá 3 exemplos de uma resolução, né, de uma equação do segundo grau, né? A gente viu lá na semana 12 3 situações. E para essa semana, né, eu trouxe mais um exemplo para relembrar vocês, ok? Então, eu quero determinar a raiz ou as raízes da função y igual a x ao quadrado menos 4x menos 12. Então, para resolver, o primeiro passo é fazer o quê? Passar essa função para uma equação de segundo grau. E passar para uma equação de segundo grau, basta igualar a zero. Ok? Então, trocamos o y por zero. Em seguida, nós vamos determinar os coeficientes numéricos. Então, o valor de a é o número que acompanha o x ao quadrado, nesse caso, 1. O b vai ser o número que acompanha o x, menos 4. E o c é o termo independente da função, é o número que não acompanha a variável, que nesse caso é o menos 12. Ok? Até aí, tudo bem? Agora, nós vamos determinar, né, o delta, ou discriminante, né? Lembram que eu comentei, né, que em alguns livros podem aparecer para vocês, né, ao invés de determinar o delta, resolva o discriminante, que é a mesma coisa. Então, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos substituir. No lugar do b, nós vamos colocar o menos 4 entre parênteses, né, porque ele é negativo, elevado à segunda potência. Menos 4 é da fórmula, o a vale 1 e o c menos 12, que nós também vamos colocar entre parênteses. Então, pessoal, substituindo, né, nós vamos agora resolver menos com menos, mais. E 4 vezes 4, 16. Lembrando que a gente resolve sempre primeira potência. Agora, vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 12, 48. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Então, nós vamos ter 16 mais 48. E isso vai dar 64. 64 é maior do que zero. Então, antes de nós substituirmos na fórmula de Bhaskara, a gente já sabe que nós vamos ter que ter duas raízes reais diferentes. Por quê? Porque o meu delta ele é maior do que zero. Então, vamos ver como que vai ficar lá na fórmula de Bhaskara, ok? Então, lá na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b, o menos permanece, que é da equação, e o b a gente vai substituir por menos 4. O delta vale 64, né? Que foi o valor que nós encontramos ao calcular o delta. E o a nós estamos substituindo por 1. Então, nós vamos ter menos com menos, mais, então vamos ficar com mais 4, mais ou menos, quem é a raiz de 64? 8, e 2 vezes 1, 2. Então,
calculando x' e x duas linhas, nós vamos ter 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. E o x duas linhas, 4 menos 8, menos 4, dividido por 2, menos 2. Ok? Então, nós temos o quê? Concluímos que as raízes ou os zeros da função y igual a x ao quadrado menos 4x menos 12 são as raízes 6 e menos 2. Ok, pessoal? Pessoal, então, para a semana, vai ficar aí uma atividade de fixação. Vocês podem utilizar o material da semana 12, né? Que lá nós temos mais 3 exercícios resolvidos, né? Sobre o delta e substituição na fórmula de Bhaskara, ou aplicação, né? E aí vocês vão agora fazer todo o processo nesse exercício. Vocês vão determinar os coeficientes numéricos, calcular o delta, substituir na fórmula de Bhaskara. Então, trouxe aí 3 funções e espero que vocês resolvam, né? E podem acompanhar o processo, o exemplo da aula dessa semana e também da semana 12, ok? Então, pessoal, para essa semana, então vamos aí recapitular, né? Temos para a semana 13 os conceitos, né? Retomar os conceitos sobre função do segundo grau e até resolução de uma equação do segundo grau que a gente já aprendeu, já estudou no 9º ano, né? Então, vocês vão fazer a leitura desse material, reescrever, né? Anotar no caderno de vocês, procurar por mim ou pelo professor Leôncio durante a semana. Nós estamos todas as noites lá no Teams, né? Estamos também aguardando as atividades de vocês, precisamos das atividades atrasadas, das atividades da semana 12, das atividades dessa semana. Então, não esqueçam de nos enviar, ok? É importante que os exercícios resolvidos também estejam no caderno, que eles são os exemplos, né, para acompanhar vocês aí na resolução das atividades e das próximas aulas, ok? Eu e o professor Leôncio estamos com muita saudade de vocês, estamos aguardando aí as atividades, né? Esperamos que vocês se cuidem, que nós também estamos nos cuidando, ok? Bons estudos para vocês, um abraço e até a próxima aula. Pessoal, boa semana para vocês, ok? Um grande abraço e um beijo para todos.